Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início, à primeira semana do plano de estudo doutorado PET volume 6 e voltado para o segundo ano do ensino médio, a gente vai começar o PET 6 falando sobre o desenvolvimento das plantas. Como a gente viu nos PETs anteriores, os grupos de vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, mas todos os grupos, eles têm que se desenvolver. Então, como que a planta em desenvolvimento? Aqui eu trouxe um esquema geral de uma angiosperma. Lembra que a gente falou que a angiosperma ela é completa? Ela desenvolve desde semente, fruto, flor, diferente dos outros grupos, como é o grupo da gimnosperma que se desenvolve até semente. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre o desenvolvimento dela, a gente tem que entender um pouquinho sobre a semente. Então vamos imaginar a semente madura, um fruto ali maduro, tem a semente ali dentro. Quando é liberada pela planta, geralmente ele possui um embrião em dormência. O que é isso? Então ela está metabolicamente inativa. Então eu tenho um embrião, está em dormência. Então quando ele cai, a planta, o fruto ali cai no chão, ele está em dormência. Ele é capaz, a semente, de suportar condições adversas do ambiente, além, de ter uma reserva. O que é isso, professora? Então, ele fica no estado de dormência até ele ser ativado por algum momento, que é o processo de germinação. E nisso, a própria semente, ele tem algumas reservas que vai ajudar ele, principalmente no desenvolvimento. Quais são essas reservas? De lipídios, de proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, sais minerais, tudo isso a semente tem dentro dela armazenado. E o que acontece? Ali ela tem, nesse momento ainda, tem reserva, está inativo, a quantidade de água ainda é muito pouco. Para que ela consiga germinar, quando a gente pensa, eu quero plantar alguma coisa, vou colocar uma semente. Então não é só simplesmente eu colocar a semente no vaso e deixar lá. Eu preciso fazer o quê? Regar, jogar água. Então a semente em si, ela vai precisar da água, porque ela tem pouca água ainda. Então quando eu jogo a água na semente, ela vai ficar hidratada. Com essa hidratação, o que acontece? Ela vai permitir uma hidrólise que vai gerar glicose. E a partir dessa glicose que vai começar a ter uma respiração e o desenvolvimento da planta. Então a semente em si vai começar dali, desse ponto central. E é muito importante a gente entender também que existem alguns fatores para ajudar a germinação da planta, da semente em si, Por exemplo, a temperatura, o teor de oxigênio no ambiente. Então, o ambiente tem que ser favorável para que a semente germine. Como vocês podem ver no esquema geral aí, eu expliquei da semente. Então, essa semente ela vai se desenvolver. No caso das angiospermas, ela vai desenvolver raiz, que vai dar o quê? Ela vai ajudar a fixar a planta no solo e absorver sais minerais, água. Depois a gente tem a estrutura do caule, que ela ajuda a sustentar a planta e transportar a água e os sais minerais pela planta. A gente tem as folhas, que vão ter a capacidade de fazer a fotossíntese. E depois, claro, vai gerar as flores, que vão gerar sementes e frutos. E tudo isso vai sendo gerado aos poucos, até que a gente tenha uma planta completa. Então para que a gente entenda como uma planta se desenvolve, eu tenho que partir desde a semente. Então isso é muito importante, tá, pessoal? E até gerar uma planta completa. E aqui para a gente entender mais um pouco só como que a planta está em desenvolvimento, eu trouxe para vocês falando um pouquinho sobre os tecidos vegetais. Como nós, seres humanos, também temos nossos tecidos que são diferenciados, que desempenham função,
O grupo dos vegetais não é diferente. Eles também têm um mecanismo para poder sobreviver. Então, eles são divididos em 2 grupos, que são os tecidos meristemáticos, que a gente chama de meristema, e os tecidos permanentes, que são os adultos. Os meristemáticos, que a gente tem aí o meristema primário, os primários, eles que se origem do embrião. Então, os meristemas primários, origem embrionária, que vai gerar a protoderme. O que é a protoderme? A protoderme, ela é um tecido de revestimento. Então, ele vai se diferenciar em epiderme, que vai gerar um tecido de revestimento, um tecido de revestimento primário, vamos dizer assim. Depois a gente tem o meristema fundamental, que ele vai diferenciar, né, e vai formando os tecidos fundamentais, que é o parênquima, colênquima, esquerênquima. A gente tem o procâmbio, que origina o xilema e o froema primário, né, que são os tecidos de condução da planta, que vai transportar água e sais minerais, tudo isso primário tendo a origem embrionária. Os meristemas secundários, eles são o quê? Originário dos primários. Então, o que acontece nos meristemas secundários? A planta começa a expandir, crescer, né? Então, ela está se desenvolvendo. Por isso que ela forma o campo vascular, o campo da casca. Então, ela está expandindo. E depois que eu tive o primeiro lá, os tecidos meristemáticos, e a planta já se desenvolveu, eu tenho o tecido permanente. Então, imagina uma árvore gigantesca, como que ela vai sobreviver e se manter ali naquele local? Então, ela precisa ter tecidos, né, que contribuam pela sobrevivência dela ali, que são chamados de tecidos permanentes, como tecido de proteção, de revestimento, né, que é a epiderme e a súbio, de sustentação, que é o colênquima e o esquerênquima, de condução, que é o xilema e o froema, como eu falei, que ele vai transportar água e sais minerais ao torno da planta, de assimilação, que eu tenho o parênquima clorifiliano palissádico e o parênquima clorifiliano lacunoso. A gente tem o de reserva, ou que a gente chama de armazenamento. Por exemplo, a gente tem o parênquima amilífero. Então, o que é o amilífero? Ele armazena amido, muito comum em batata, mandioca. A gente tem o parênquima aquífero, que ele tem a capacidade de armazenar água, muito comum nas suculentas. Por isso que a gente pensa assim, porque como que eu vou cuidar da suculenta? Eu vou regar elas todos os dias? Não. Elas têm um mecanismo, que é o tecido parênquima aquífero, que já armazena água. Então, eu posso aguar uma vez por semana. Eu vejo que a terra está muito seca, eu vou lá, aguo, né? Eu jogo água, porque ela já tem esse mecanismo de armazenar água. Por isso que é muito comum ser encontrado em ambientes mais secos, temperaturas mais altas. E aí a gente tem o parênquima aquífero, né? Aerífico, que vai armazenar ar, e o de preenchimento, né? Que é o parênquima cortical, parênquima medular. Então, cada parte da planta, esses tecidos vegetais, vão desempenhar uma função dentro da planta. São muito importantes. E muitas vezes eles são chamados de tecidos ou células mortas, né? Que não tem uma atividade metabólica, digamos assim, mas está ali desempenhando uma função. E aí o PET trouxe algumas questões voltadas nessas estruturas aí, que a gente falou sobre o desenvolvimento dos vegetais. E aí na primeira questão fala assim: a semente é uma importante estrutura encontrada em alguns grupos de vegetais. Das plantas citadas abaixo, qual é a única que possui semente? Então vamos lembrar aí. Letra A, os musgos. O que são os musgos? Então aí a gente tem que se remeter aos grupos que a gente estudou no PET anterior. A gente tem os musgos, são pertencentes aos grupos das briófitas. As briófitas desenvolvem semente? Não. A B, hepática. A hepática, que grupo que é? Das briófitas também. Então, como eu falei, não desenvolve semente. C, a samambaia. Também não desenvolve, do grupo das pteridófitas. B, araucária. A araucária, ela já é o quê? Uma gimnosperma.
A gimnosperma, ela desenvolve até semente. Então, essa é um grupo que tem semente. Aí, a venca. A venca também não tem. Por quê? Porque é do grupo das pteridófitas. As pteridófitas também não desenvolvem semente. Desenvolve até folhas, né? Caule, raiz, caule e folhas, só. Então, o único dos grupos aí de plantas citadas que possui semente é a letra D, Araucária, tá? Que são dos grupos das gimnospermas. Questão 2. Analisa as alternativas abaixo e marque aquela que indique corretamente uma função da semente. Letra A. Dispersão do pólen? Não, né? Porque o pólen ele é formado lá na antera da flor. Então, não é uma função da semente dispersar o pólen. Tá errado. B. Atração dos polinizadores. A atração dos polinizadores geralmente é feita pelas flores, porque elas são mais vistosas, bonitas, geralmente, né, exalam algum cheiro, então elas atraem mais polinizadores às flores, então não é uma função da semente especificamente. C. Colonização de novas áreas. Se eu for pensar que as sementes são dispersadas por outros mecanismos de polinização, como pelo ar, pela água, né? Eu posso imaginar que ela vai colonizar novas áreas. E eu tenho até polinizadores como pássaros, que vão lá, comem a semente, dispersa as sementes. Vai colonizar novas áreas. Então, né, uma função da semente é ajudar a contribuir a colonizar novas áreas, tá correto? Vamos ver o outro. D. Proteção do fruto? Não, porque a semente ela fica dentro do fruto. Então, quem protege, né, a semente é o fruto e não o fruto. Não é ela que está protegendo o fruto, né? É o fruto que protege a semente. Então, é o contrário. E realização de fotossíntese? Não, porque a semente não faz fotossíntese. Só isso deixa para onde? Para quem? Para as folhas. Então, a função da semente aqui é a letra C, a colonização de novas áreas. Questão 3. PUC de Campinas. Leia o texto abaixo para responder a questão. A adição de 10% de óleo de castanha do Brasil ou de óleo mineral à parafina líquida, a composição de pastas de dentes comerciais pode ser útil para prevenir ou controlar cáries e doenças orientais. A conclusão é de que um estudo feito pelos pesquisadores de Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no final do experimento, houve uma redução estatisticamente significativa de problemas associados à higiene bucal nos dois grupos que utilizaram pasta com óleo. Com a modificação da composição, o dentífricos parece ser mais eficiente no controle às bactérias. Adaptado da revista Pesquisa FAPESP, número 191 de 2012, página 17. Então aqui fala assim, né, que o óleo de castanha do Pará é extraído do endosperma das sementes, um tecido que acumula frequentemente grandes quantidades de nutrientes. Esse tecido origina-se, então da onde que vai originar o endospermas das sementes? Letra A. Do desenvolvimento dos cotilédones do embrião? Não, porque ali está embrião, ainda não tem o semente. Se o endosperma ele fica da semente, dentro da semente, então quer dizer que não é do embrião em si, tá bom? B. Da fusão dos dois núcleos polares de uma célula espermática. Então, o que acontece? Quando eu tenho o endosperma, ele é encontrado na semente das angiospermas. E é o resultado da função da fusão de dois núcleos espermáticos. Ele está correto. Vamos analisar as próximas. A C. Da fecundação do megasporo por um microsporos. Não, porque aí eu já tenho a questão dos esporos, né? O esporo masculino e o esporo feminino. Então, não é também onde eu vou encontrar, né, ser extraído do endosperma da semente. Porque eu só estou em esporo, não tem semente ainda. A D.
A partir das paredes do saco embrionário do gametófilo? Também não, porque aí eu tô pensando numa questão embrionária ainda, desenvolvimento, e não tenho ainda o endosperma. E da função do energídeos e das antípodas com o núcleo polínico. Também não. Então a única alternativa correta é a letra B, que é a fusão de 2 núcleos polares e uma célula espermática, tá? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da correção. Se gostaram, se inscreva no canal para continuar acompanhando as correções dos PETs, né, dos estudos tutorados. E até a próxima!